de Jesus. E vamos aplaudi-lo bem forte, queridos. Aleluia! Glória a Deus. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que bom que você está aqui hoje para receber essa segunda unção da parte do Espírito Santo. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Hoje eu quero falar com você sobre como é a certeza de uma pessoa que está salva ou está nesse processo de salvação. Aonde é que essa pessoa se apoia? Porque certamente não é mais nas nossas obras, não é mais na nossa capacidade. Quando a gente não é salvo, é muito comum a gente se estribar no nosso próprio entendimento. Como dizem Provérbios. O que é se estribar? Se apoiar. Não porque eu entendo, porque eu sei, porque eu manjo, porque eu sou desenrolado, porque... É muito comum a gente se apoiar na nossa própria capacidade. Só que o ser humano, ele é limitado. E uma pessoa que está salva, ou está nesse processo de salvação, a mentalidade desta pessoa é completamente diferente. Eu já não me apoio mais na minha capacidade. E as acusações virão, as tribulações virão, mas eu não me apoio mais nisso. Agora, a minha confiança total está no Senhor, e é isso que eu quero tratar com você, em nome de Cristo. Romanos capítulo 8, em nome de Cristo. Romanos capítulo 8, pessoal. Nós paramos no domingo no verso 17. Quando entra o verso 18, Paulo vai descrever o seguinte, só para a gente poder ter uma base no que a gente vai estudar agora. O verso 18, Paulo começa a falar da seguinte forma: olha, eu tenho por certo que toda essa aflição que a gente está passando, nada do que a gente está passando aqui vai se comparar à obra que Deus vai fazer sobre nós. Aquilo que está preparado para nós. Todo sofrimento é a mesma coisa que nada, porque o que Deus vai fazer vai ser muito maior, muito mais abundante. Aí no verso 19, ele fala que a criatura, quem é a criatura? Aqueles que ainda não se entregaram a Jesus. Eles têm uma expectativa de verem a manifestação dos filhos de Deus. Ver o que acontece na vida dos filhos de Deus. Como é que Deus opera, como é que Deus se manifesta na vida de quem é filho. As pessoas lá de fora, elas estão aguardando isso. Elas olham para a nossa vida e quando vem a gente passando por algum problema, alguma dificuldade, eles ficam na expectativa. O que será que vai acontecer? Será que esse irmão vai padecer? Vai sofrer? Vai ser envergonhado? Cadê essa igreja dele que tanto ele vai? Cadê o Deus dele? Eles logo começam a especular, ver o que vai acontecer. Alguns desdenhando, outros esperando ver a manifestação do poder de Deus. E Paulo segue dizendo o seguinte, que tudo isso iria acontecer, só que o nosso Deus, que não poupou nem o filho dele, ele não deixaria de dar todas as outras coisas para nós também. E aí entra o nosso texto. E aí diz assim, no verso de número 31, diz assim, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será o quê? Contra nós. Então ele faz uma pergunta. Essas tribulações vão acontecer. Não é porque você agora é salvo, não é porque agora você está num processo de salvação que você não vai passar por tribulações. Isso acontece. E às vezes a pessoa tem uma ideia errada de que, se agora eu estou salvo, acabou os problemas, não vou mais enfrentar luta. Mas Paulo está falando de luta aqui. Ele está falando que tudo que você passar aqui, nada vai se comparar ao que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser superior.
Tanto que no verso 26 em diante, ele ainda fala o seguinte, que o Espírito Santo ainda intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Deus olha a intercessão do Espírito Santo por nós, e aceita essa intercessão. Porque o Espírito Santo, ele ora de acordo com a vontade de Deus. Que coisa profunda. Ou seja, dando a ideia que, mesmo que você passe por uma tribulação, mesmo que você enfrente um momento difícil, você tem agora um acompanhamento. O Espírito Santo agora está te auxiliando. E até quando você não sabe orar, que o verso 28 fala sobre isso, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nessa hora vai estar te ajudando. Então você tem todo um suporte. E aí Paulo faz a pergunta: o que você vai dizer diante de tudo isso? Se Deus é com você, querido, mesmo que você passe por tudo que você está passando, se Deus é por você, quem será contra você? Você não tem por que ficar com medo de perecer agora. E às vezes algumas pessoas têm essa ideia: pastor, agora que eu estou com Cristo, eu acho que eu não vou conseguir. Agora é que você consegue, querido. Agora é que você não vai ser derrotado. Agora que você entregou sua vida a Ele, agora que você colocou no coração de ser obediente à palavra dEle, agora é que a coisa vai. Não deixa o diabo lhe enganar e roubar de você essa confiança, querido. Não permita a Satanás plantar essa dúvida no teu coração, lhe fazer questionar e até mesmo achar, como dizem em Eclesiastes, nunca diga que os seus dias anteriores são melhores do que estes. Quem já leu isso? Irmão, isso é sério, hein? Nunca diga. Mas tem muita gente que sem noção, sem entendimento, fala: pastor, a época boa era aquela que eu não tinha Jesus, pastor. Ou a época boa era aquela lá, pastor. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Não tem como ser melhor. É porque você está sem entendimento. Por isso você não está desfrutando de coisas muito maiores agora. Não foi o que Paulo acabou de dizer? Vou até ler esse texto para você entender de fato. O nosso foco está aqui no 31 e diante, mas eu vou ler aqui só para você ver, olha lá, verso 18, volta só um pouquinho, só para você entender, olha lá. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele não está falando só de morar no céu, não. Ele está falando da manifestação de Deus aqui. Porque no verso anterior ele falava sobre nós sermos glorificados com a mesma glória de Cristo. Se nós padecemos com Cristo, seremos glorificados com Ele. Eu falava isso no domingo. Se você está sofrendo por causa de Cristo, Ele também te glorificará. Não vai deixar você do jeito que está, não. E aí logo em seguida ele já entra falando sobre a glória que vai ser revelada. Ou seja, algo que Deus vai realizar na nossa vida, não só no porvir, mas aqui. E aí depois ele fala sobre a expectativa dessas pessoas em verem a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, as pessoas não vão querer ver nada, ou vai enxergar alguma coisa, depois que a gente vai lá. Eles têm que ver a manifestação do poder de Deus aqui. E você precisa lembrar do que Cristo também disse, antes de se ascender ao céu, dizendo: vocês vão ser as minhas testemunhas, aqui e até nos confins da terra. Irmão, testemunha é alguém que experimentou, que viu, que sentiu. É um espectador de perto, que de alguma forma pode provar que Cristo é verdadeiro, que Cristo é real. Não tem como ser testemunha se você não estava lá, se você não sentiu, se você não viveu. E é essa manifestação que Paulo está dizendo. As criaturas, aqueles que não conhecem a Deus ainda, eles esperam por isso, de ver um crente de verdade, que não baixou a cabeça diante de uma luta, diante de um problema, e Deus foi sobre ele e se manifestou. E Deus veio e fez esse crente dar a volta por cima. E as pessoas vão ver isso, vão contemplar isso. Por isso que Paulo está concluindo dizendo: quem vai ser contra você, irmão? Se até o Espírito Santo está intercedendo por você para tudo dar certo. Até o Espírito Santo ajuda na sua própria oração. Até quando você está ali sem muito entendimento, está começando a sua carreira na fé, não tem muita base da palavra para poder orar. E esses dias eu falava com vocês: irmão, ore a palavra. Alguém lembra disso? Eu disse: ore a palavra, aprenda a orar a palavra. Oração não é você ficar: meu Deus, me ajuda, Deus, eu estou sofrendo. Não, ore a palavra, ore o que você entendeu, o que você leu da Bíblia. Essa é a sua base.
Sem isso, você não tem sustentação na sua oração nenhuma. É por isso que você desiste da sua oração. Você quer comprar Deus com o seu choro. Você quer convencer Deus de te abençoar pelo teu sofrimento. E aí você exalta o teu sofrimento, dizendo: não está vendo, estou sofrendo muito, eu não aguento mais. A gente quer comprar Deus, exaltando o nosso sofrimento, enaltecendo o nosso sofrimento. Não é assim que se alcança. Ore a palavra. E quando você estiver fazendo isso, o próprio Espírito Santo vai estar intercedendo com você. Para quê? Para que você seja glorificado, para que você seja alcançado, para que a glória de Deus se revele e todo mundo veja. E você fala: eu sou testemunha viva. Ah, Deus não existe. Deus existe. Deixa eu te contar o meu testemunho. Você vai ser um testemunho vivo. Você vai testemunhar. Deus não tira do buraco, não. Tira sim, Ele me tirou. Deixa eu contar a minha história aqui para você. Deus não tira das dívidas. Tira sim. Deixa eu te contar quanto é que eu estava devendo na praça. Estava devendo tanto. Não sabia nem de onde tirar para pagar tudo isso. E Deus foi me guiando. Cada palavra, cada direção, cada oração. O Espírito Santo foi me ajudando ali. E eu entendi que quando Deus é por mim, ninguém é contra mim. Então não deixe o diabo tirar essa certeza de você. Essa é a certeza que tem aquele que é salvo ou que está no processo de salvação. A certeza que nós temos é que Deus está pelejando conosco, intercedendo por nós quando a gente não sabe nem orar direito. Ele está ali, fazendo com que possamos vencer as barreiras, as batalhas. E não para por aí. Aí entra o ponto que eu quero tratar com você. Olha só, volta lá no verso 31 e aí já vamos ler o verso 32. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí olha só o que Paulo vai dizer: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Cristo, com Ele, todas as coisas. É mais ou menos assim, só para você entender. Vamos supor que você tem o seu pai, sua mãe, que sustentam você. E tudo que você precisa, desde vestimenta, colégio, plano de saúde, tênis, o que você imaginar, comida, tudo que você precisa, Ele supre você, não falta nada. Aí de repente você fala assim: pai, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria uma balinha. Vocês chamam de bombom, né? Eu queria um bombom. Irmão, você acha que o teu pai, que já paga tudo para você, colégio caro, faz faculdade, roupa, comida, come nos restaurantes e tal, você acha que ele não vai dar uma bala para você? Então é essa a comparação que Paulo está fazendo. Ele está falando: o nosso Deus entregou o filho dele por você. Você acha que ele não vai dar as outras coisas? A coisa mais difícil foi feita, foi entregar um filho, irmão. O que é a cura para Deus? A cura não é nada. Curar você não é difícil para Deus, irmão. Libertar você não é difícil. Prosperar você não é difícil. Difícil foi entregar o filho dele. E fazer com que o filho dele assumisse o pecado de toda a humanidade. Descer ao inferno para pagar a nossa dívida. Isso foi difícil. Mas abrir uma porta não é difícil para ele. Você consegue entender? Te curar não é difícil. Te libertar não é difícil. Por isso que Paulo está dizendo: você acha que ele não vai nos dar, sendo que ele já deu até o filho dele? O que você está precisando? Então, diante de todo esse enredo que Paulo traz para nós, dizendo que o Espírito Santo intercede e que existe uma manifestação, ele chega num ponto onde ele fala: você tem que entender, se Deus é por você, ninguém é contra você. Deus não vai negar o que você está pedindo, desde que seja de acordo com a palavra dele. A primeira carta de João explica muito bem isso. Se eu não me engano é o capítulo 5, me perdoe se eu estiver enganado, mas lá diz desse jeito: e essa é a certeza que temos, que se pedimos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Se é a vontade de Deus, e como é que eu sei que é a vontade de Deus? Leia a Bíblia.
A Bíblia é a expressão da vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? É para a Bíblia que você tem que correr. Aqui você descobre qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você está compreendendo sim ou não, pessoal? É assim que eu descubro. E quando eu entendo a Bíblia, entendo a palavra e oro de acordo com ela, por isso que o pastor falou para você há pouco, ore a palavra. Ore a palavra. Ore o que você entende da Bíblia, porque essa é a vontade de Deus. E quando você faz uma oração de acordo com a palavra, Ele concede. É assim que vai acontecer. E Paulo está dizendo, Ele não vai negar as outras coisas. Se Ele já entregou o Filho, Ele não vai negar as outras coisas. E Ele aprofunda dizendo da seguinte forma, olha só. Verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, ainda que alguém tente acusar você. E por que ele está falando de acusação aqui, pastor? Porque o diabo é sujo, irmão. Só tem uma maneira de você acusar. Você acusa alguém que tem, de alguma forma, algo que possa se prejudicar. Ou seja, não dá para você falar, fulano é ladrão. Se você não tem prova, é calúnia. Mas se a pessoa realmente é um ladrão, de fato ela roubou, e há provas cabais para isso, então há uma acusação plena, firme, para poder sustentar e incriminar aquela pessoa e lançá-la dentro de um cilindró, como diz o outro lá fora. Por que ele está falando de acusação? Todo recém-convertido, pessoas que estão realmente se salvando, ou já estão salvas, de vez em quando, Satanás vem acusar você de coisas que você fez lá no passado. Quando não é ele trazendo isso à sua memória, ele usa alguém para poder lhe apontar. Mas um dia você me traiu. Mas não está arrependido? Agora nós vamos fazer que nem o diabo, vamos ficar acusando as pessoas, lembrando o passado das pessoas. Você gostaria que lembrasse do seu passado? Eu louvo a Deus, que Deus ele escolheu pegar os meus pecados e lançar na profundeza. Eu louvo a Deus por isso. Miqueias fala sobre isso. Miqueias 8, verso 11. Fala exatamente sobre isso. Que Ele lançou nossos pecados nas profundezas do mar. Então acabou. Deus não fica me relembrando. É porque você está aqui pedindo uma bênção, mas eu sei o que tu fez no verão passado. Eu sei o que tu aprontou. E agora você fica com essa cara lisa aqui pedindo bênção. Quando nós somos lavados, esse pecado não existe mais. Mas Paulo está dizendo, olha, ainda que o diabo tente lhe acusar, porque se ele não conseguir tirar a certeza que Deus é com você, que Deus está trabalhando com você, que o Espírito Santo está pleiteando com você, intercedendo por você, existe uma glória que vai ser revelada sobre a tua vida. Quer dizer, existe, todo o universo está sendo ao teu favor. O próprio Deus está movendo tudo para poder fazer você um vencedor e se tornar uma testemunha viva. Mas se ainda assim o diabo tentar tirar a certeza e não conseguir, ele vai partir para a acusação. Eu vou tentar acusá-lo pelo passado que ele tem, que ela tem. Eles não foram santos, eles já fizeram coisa errada. Eu vou trazer isso à tona. E isso vai acabar com eles. Vai tirar completamente a certeza deles fazerem uma oração e ter aquela convicção, Deus vai me ouvir, Deus vai me atender. Agora eu sou dele, eu obedeço a ele, eu sigo a ele. O diabo às vezes usa essa artimanha, querido. Só que o Paulo está dizendo, quem vai levantar uma acusação contra você? E aí ele responde, é Deus quem te justifica. É Deus que te defende. E essa justificação aconteceu quando, pastor? Quando Cristo morreu por você, querido. Foi ali que você foi justificado. Foi ali que você foi resgatado. Foi naquele momento onde o diabo tinha tudo contra você, todas as acusações contra você, todas essas acusações foram arrancadas, retiradas, porque Cristo assumiu o seu lugar, assumiu a sua culpa. Mas ainda assim, quando o diabo percebe que algumas pessoas não têm um entendimento pleno, ele vem acusar. Pecado confessado
e você já se arrependeu, é pecado inexistente. O livro de Provérbios nos lembra que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele e abandonarmos, nós prosperaremos. Aquele que confessa suas transgressões e deixa, diz desse jeito, aquele que confessa suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Está escrito desse jeito. Então quer dizer, você deixou, já abandonou. Você já foi justificado, não deixa o diabo lhe acusar. Quando ele vier na tua mente dizendo, mas tu fez isso, tu mentiu, tu enganou. Você fala, de fato, tudo isso eu fiz. Mas eu já me arrependi e estou lavado no sangue do Cordeiro. Por isso eu não tenho que pagar mais não. A minha conta já está paga, está quitada com o sangue do Cordeiro. Não era assim no passado? Eu não sei se você lembra, mas esse dia eu estava explicando sobre essa questão do porquê do Cordeiro e tinha um detalhe. O sacerdote, quando recebia o Cordeiro, a ovelha, para expiação do pecado, chamado de oferta de expiação, o que era feito? Era necessário que a pessoa colocasse a mão na cabeça da ovelha. É como se ela estivesse transferindo o seu pecado para a ovelha. E aí o sacerdote imolava a ovelha, representando que aqueles pecados daquela pessoa que estão na ovelha, agora foram extirpados. Jesus foi essa ovelha. Jesus foi esse cordeiro. Ele assumiu todas as minhas culpas, todos os meus pecados. Então como é que Satanás pode acusar e você se deixa levar por essa acusação? Aprenda a não aceitar a acusação do diabo. E às vezes ele atua bem aqui, tentando fazer você perecer, tentando lhe acusar de coisas que você já se arrependeu e já abandonou. Você já alcançou misericórdia. Você consegue entender isso ou não? Deus já te justificou. E aí Paulo ainda continua dizendo, para a gente poder encerrar aqui, verso 34. Quem os condenará? Será que tem uma maneira do diabo nos condenar? Aí ele diz assim, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, além de você ter todo o suporte do Espírito Santo para te fazer vencer as batalhas da vida, as tribulações da vida aqui na terra, além disso, além do Espírito Santo estar auxiliando você, se vier uma acusação, Deus te justifica. Se houver uma condenação, algo que realmente alguém possa falar, não, de fato, essa pessoa agora tem que ser condenada. Temos as provas. Jesus está à direita do Pai intercedendo ainda. Você tem noção do que é isso, irmão? É mais ou menos assim, imagine você entrando num tribunal, e aí de repente lá naquele tribunal, Satanás te acusando, doido para você ir para a prisão, só que o seu advogado é bom. O cara que é contra você é promotor que chama? É assim que chama? Promotor, é isso? Advogado de acusação? Ou não? Cadê? Não tem ninguém que estuda não? Advogado de acusação, pronto. Só que o advogado de acusação te conhece. Então você tem o seu advogado, o advogado de acusação também lhe conhece. O juiz também lhe conhece e gosta de ti, sabe que tu não fez nada daquilo. Ou seja, tudo está a teu favor. Se chamar o júri também te conhece. E olha que às vezes, geralmente, eles sorteiam pessoas para ninguém conhecer ninguém. Mas, de repente, está lá no meio do júri pessoas que lhe conhecem, sabem da sua índole. Então, ou seja, está tudo ao teu favor, não tem como ser condenado. Como é que nós podemos carregar dentro de nós a derrota desse jeito, irmão? Quando a Bíblia fala que você é mais que vencedor, você é. É você que não entendeu. Por isso que você se deixa levar pela derrota, pelo desânimo, pela dúvida, pelo medo. Você acha que não vai conseguir. Não é nas suas forças. É Ele quem te justifica. Ele que está pleiteando por você.
Ele está fazendo tudo contribuir para você. No verso 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só não deu tempo da gente ler, mas é que eu tentei parafrasear o mais rápido possível para que a mensagem não ficasse tão extensa. Mas tudo coopera, está tudo cooperando. Por mais que o diabo esteja pintando o sete, como diz o outro, Deus também está trabalhando. E se você estiver conectado a Deus, você vai perceber que Deus sempre trabalhou, nunca deixou de trabalhar. Isaías 64:4 diz que nunca se ouviu, desde a antiguidade, nem se viu um Deus como o nosso, que trabalhe por aqueles que esperam nele. Nunca se viu. Como é que você vai perder, irmão? Não tem como perder. Hoje, quando você orar, você tem que orar com essa certeza: Deus é com você. Você não aceitou a Ele? Você não decidiu obedecer a Ele? Deus é com você. Pastor, não, eu tenho umas coisas erradas. Então se arrependa, porque quem é salvo ou está no processo de salvação, não tem prazer no pecado. Abandona esse negócio, irmão. Se alinha com Deus, leva as coisas a sério, e Deus vai ser com você. É essa a palavra que eu tenho para você hoje. Não tem como perder. Não deixa o diabo lhe enganar. O que o diabo quer? Que você não saiba que existe um Deus trabalhando por você o tempo todo. O diabo quer que você só olhe para a ação dele. Só isso. Que você fique preso para aquilo que o diabo está tramando contra você. Você só atente para isso. É o que o diabo quer. Tirar os seus olhos de Deus e da palavra dele. Aí você vai duvidar, vai questionar, vai achar que Deus é mal contigo. Eu conversava com a minha esposa ontem. Às vezes é melhor estar numa cova do que estar morto. Sabe de quem eu estou falando, pessoal? José. Os irmãos queriam ou não queriam matar ele? Mas não puderam. Lançaram na cova. É melhor na cova do que morto. Tem horas que Deus permite a gente passar por certas coisas, mas não deixa o diabo prevalecer. Não deixa o diabo fazer o que ele quer de fato. O que o diabo queria era matar José. E estava prestes a usar os irmãos de José para matar José. Era o que o diabo queria. Matando José acaba o sonho. É assim que destrói um sonho. Mata a pessoa, acabou. Mas Deus não permitiu. Até na cova José estava guardado. Porque se você ler lá o texto, você vai ver que quando José foi lançado na cova, está escrito desse jeito: e Deus era com ele. Até na cova Deus guardava José. Até no meio desse seu problema Deus está te guardando. É você que não percebeu. Até no meio da fornalha ardente Deus guarda a gente, irmão. Até no meio da cova dos leões, às vezes a gente fica questionando: por que Deus não livrou antes de cair na cova dos leões? E se Ele quiser levar no meio da cova? E se Ele quiser ir comigo no meio da cova? Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho certeza, uma coisa que eu posso falar sem medo de errar: aqueles homens que saíram daquela fornalha, a fé deles nunca mais foi a mesma. Se eles já confiavam em Deus, depois daquela fornalha, meu amigo, a fé deles deveria estar voando. Daniel, a mesma coisa. Se ele já confiava em Deus, depois dele ter caído na cova e ver aqueles leões arrodeando ele e não poder comê-lo, porque o próprio Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, eu penso que se Daniel já tinha uma fé violenta, depois disso, a fé dele alcançou níveis inimagináveis. Imagina você o que pode acontecer. Se você já confia em Deus, de repente você passa por um problema e vence, você sai dali, como posso dizer, revigorado, fortalecido. É assim que vai ser. Cada um de nós aqui vamos sair fortalecidos dessa guerra, dessa luta que estamos passando. Talvez você está aqui, mas a guerra está aí diante de você. E eu vou dizer para você: Deus está trabalhando. Tudo que nós aprendemos aqui hoje, tudo que nós ouvimos aqui hoje, é só para apontar para você de maneira muito clara: você não está sozinho. Deus está trabalhando. Há uma manifestação de Deus que há de acontecer na sua vida.
Fica com Deus, fica na presença. Não deixa o diabo lhe condenar, não. Lhe acusar. Tentar lhe incriminar de alguma coisa, não. Esteja com as mãos limpas. Se você pecou, se você errou, se limpe imediatamente. Se limpe imediatamente. Pecou, se limpa. É assim que é. Não fique na sujeira não, porque isso vai dar vazão para Satanás atacar você. O diabo precisa da brecha para poder entrar. Senão, ele fica que nem um cão latindo do lado de fora. Eu nunca vi alguém falar assim, rapaz, já aconteceu com você talvez, certamente, de você passar na frente de uma casa e você só ouviu o latido do cachorro. Você fala, rapaz, esse cachorro deve ser grande. Mas ele não pode fazer nada porque ele está preso do lado de dentro. Não há uma brecha para esse cachorro sair e lhe atacar. Mas é um pitbull, pastor, é um Rottweiler. Pode ser a raça que for. Você está preso, não tem o que fazer. Você só vai ouvir o latido dele, vai ficar com medo do latido. O cão está preso. A gente fica com medo quando a gente percebe que ele começa a comer a porta e abrir um buraco e ele está prestes a sair. Aí eu acho que você deveria começar a dar no pé, porque pode ficar perigosa a coisa. Mas se ele está preso, meu amado, está com medo de quê? Então quando o diabo não encontra brecha em nós, ele não passa de um cão latindo, preso, e não pode fazer nada contra você, só latir. Fica na palavra. Fica na palavra que o diabo não pode fazer nada, ele só vai latir. Só latir. Eu sei que tem horas que ele late alto, mas você não precisa ficar com medo, ele está preso. Ele só se solta quando você faz o que ele quer. Aí ele vem com gosto de gás, que nem diz o pessoal maranhense. Ele vem com gosto de gás para cima de ti. Aí é complicado. Mas fica na palavra, obedece a Cristo, obedeça a palavra de Deus, que ele não pode fazer nada contra você. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho do Espírito Santo para você hoje. Amém? Eu quero orar com você. Se coloque de pé. Aquela do impossível. Isso. Feche teus olhos. Meu Senhor, nós cremos. Nós cremos, nós cremos. Talvez eu estou falando com pessoas hoje aqui que o diabo tem latido e tem latido forte. E talvez eu estou falando com pessoas que já estavam se deixando levar, Pai. Mas diante dessa explanação da palavra, onde Paulo escreve de maneira tão clara, dizendo, olha, existe uma expectação na criatura de ver a manifestação dos filhos de Deus, de ver o que vai acontecer na nossa vida. As pessoas aguardam isso lá fora, e eles verão que a nossa vida é um testemunho vivo. Eles verão que nós seremos essa testemunha viva, onde Deus operou, onde Deus curou, onde Deus libertou, onde portas abriram, coisas impossíveis aconteceram, porque Deus luta por nós. Ele intercede por nós através do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, tudo para que não sejamos vencidos. Ele não nos salvou para você ser derrotado. Ele não te resgatou para você ser pisoteado por Satanás, querido. Ele não te resgatou para você viver doente, querido, para viver na miséria. Ele não te resgatou para isso. Ele está trabalhando. Existe algo que ainda está prestes a se manifestar na sua vida. E essa aflição que você está passando não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida. Então entenda, Deus está trabalhando. Não se deixe levar, não deixe o diabo lhe enganar, não deixe. Se Deus é por você, quem será contra você, meu amado?
Ele não poupou nem o filho dele, querido, nem o filho dele. Ele não negou nem o filho dele por nós. O que você veio pedir, o que você está esperando de Deus, Ele não vai negar. Se está de acordo com a palavra dele, Ele vai conceder. E Ele vai fazer além do que você pede, do que você está pensando, imaginando. Porque Ele te trouxe aqui para transbordar, querido. Ele te trouxe aqui para transbordar. Então comece agora a orar, a entrar na presença de Deus, dizendo a Ele: Deus, eu quero transbordar então. Primeiro da tua presença, depois da manifestação do teu poder na minha vida, nos meus caminhos. É isso que eu quero, transbordar primeiro da presença. Então começa a se envolver com Ele, começa a dizer a Ele: Deus, me perdoe porque eu deixei o diabo me enganar, eu deixei o diabo se infiltrar, plantar pensamentos negativos, tirar as minhas forças. Eu permiti o diabo entrar desta forma na minha vida. Por isso eu não tenho vontade de lutar mais. Por isso eu estou entregando os pontos, porque eu deixei o diabo me enganar. Eu não entendia que existe, meu Deus, o mover do teu Espírito trabalhando por mim. Eu não compreendia, Pai, mas agora eu estou entendendo. E ainda que o diabo tente me acusar, essas acusações cairão por terra. Ainda que ele tente me condenar, o meu Jesus estará intercedendo à direita do Pai, e não vai permitir que essa condenação proceda de maneira alguma. É Deus quem justifica os seus escolhidos. É Ele quem luta por nós, querido. Então levante a sua voz hoje. Deixe de lado essa depressão, essa angústia, esse medo, esses traumas antigos. É hora de abandonar esse negócio. Deus não chamou você para continuar desta forma, desanimado, sem forças. Ele chamou você porque Ele tem trabalhado para que você seja um testemunho vivo. Ele tem trabalhado para que a sua vida seja um exemplo da manifestação do poder de Deus. Ele vai tornar de você um exemplo vivo do que Deus faz com aqueles que se entregam a Ele, que obedecem a Ele, que seguem a Ele de verdade. Ah, Deus, sim, as muralhas irão cair, as portas irão se abrir, porque o Senhor está conosco, Pai. Então vem com essa unção sobre a tua igreja hoje. Vem envolvendo o teu povo com essa unção, Espírito Santo. Vem alcançando a sua igreja. Em ti, Senhor.